Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse aqui é o nosso Polêmica Espírita de número 110. E estamos aqui, como sempre, muito bem acompanhados pelo nosso querido amigo e confrade Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Vamos ver nossos internautas de hoje, né? Boa noite, Shirley. Boa noite, Cláudio Pecorari. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Gorete Marinho. Então é isso aí. Estamos aí de novo, né? Cumprimento do nosso programa anterior, né, Arthur? Que é muita coisa para falar. Não podia ficar num programa só. E a gente... assim, a forma que o Arthur trabalha é diferente da forma que eu trabalho, né? Mas aí a gente acaba completando o material. Então hoje vai ser o foco, mas hoje a gente vai trazer muito mais as fontes para mostrar de onde nós estamos tirando o nosso argumento, para mostrar que a coisa é séria mesmo. É esse que é o objetivo. Mostrar que é sério mesmo e que quer goste ou não, a gente tem que combater esse tipo de coisa no movimento, porque na minha percepção, viu, Arthur? Esse doutor Inácio aí não é aquele de Uberaba nem a pau, cara. Sinto muito. Realmente. Então, hoje nós teremos, né, a segunda parte do Polêmica Espírita intitulado O Doutor Inácio de Bacelli, ou Bacelli, né, como alguns preferem pronunciar, que é um médium mineiro, né, que chegou realmente a trabalhar com Chico Xavier há muitos anos. Nós nada temos aqui de pessoal contra ele, respeitamos as posições dele, o trabalho dele, ele como pessoa, né, mas, né, essa questão não vem sendo aí abordada apenas por nós, né? Tivemos, por exemplo, o Pacini, né, um divulgador recém-desencarnado que, enfim, militou no movimento espírita durante muitos anos e fazia crítica literária e teve esse mesmo estranhamento que o Paulo teve, né, em relação a essa entidade espiritual que se vem, pelo menos aí, passando pelo doutor Inácio, só que com ditados realmente bem polêmicos, bem contraditórios e bem diferentes, né, mostrando uma personalidade muito diferente da que tinha, né, o doutor Inácio quando estava entre nós. Então, vamos aqui mostrar para vocês, né, o Paulo já disponibilizou, e Paulo, com você a palavra, e vocês aí podem fazer perguntas, enfim, comentários que a gente vai aos poucos aqui, ou no final, né, se acharmos aí que tem a ver com a temática, ou se o Paulo não tiver ainda respondido, a gente, né, vai abordar no final para que o Paulo possa responder para a gente. Então, Paulo, com você a palavra. Muito bem. Vamos lá. Então, a interrogação é de propósito, né? Se esse doutor Inácio é ele mesmo, né? Entendeu? Esse aqui é o sentido da imagem aí. E até descobri que eu tinha até colocado a imagem, depois eu acabei tirando. O Bacelli conheceu o doutor Inácio. E numa coisa lá na frente, ele vai falar, num dos livros aí, realmente conheceu, teve na casa dele. A nossa frase inicial é de Allan Kardec, e ele diz o seguinte: o médium que se irrita com a crítica não tem razão alguma para agir assim, pois o que lhe sai da boca ou do lápis não vem dele, mas do espírito comunicante. Sem comentário. Perfeito. Aqui é porque nós ficamos muito na dúvida quando você fez a sua abordagem lá, e deixar bem claro, né? Uhum. Ele foi formado em medicina psiquiátrica pela Universidade do Brasil do Rio de Janeiro. Ele, depois de formado, aí eu não sei se é recém-formado, mas ele assumiu o cargo de diretor clínico do Sanatório Espírita de Uberaba desde a inauguração do hospital, que foi no ano de 1983. Quando ele assumiu a direção, ele não era espírita, tá? Não era espírita, e sim um materialista. Mas o que aconteceu? Ele começou a observar, né, que até que eu falei da vez passada, que a técnica espírita estava dando resultado. Ele disse, uai, peraí ainda, né? E começou a prestar atenção naquilo e começou a se aprofundar até que se
desenvolveu, né, por dizer assim, a técnica espírita. O que seria essa técnica espírita? Continuar o tratamento físico, o tradicional, o médico tradicional, e aliado a esse, foi criada reuniões de desobsessão, nas quais os espíritos vinculados aos pacientes eram chamados para conversa, vamos dizer assim, tá? E ele viu que deu resultado, muita gente saía mais cedo, e uns lá que foram internados lá, o problema era a obsessão, ele não tinha nada de físico, não tinha nada de nada, entende? Era tudo de obsessão mesmo. O obsessor ia embora, a pessoa ficava boa, então tinha que sair. Então, ele viu os resultados, então ficou adepto desse método de trabalho, e enquanto ele esteve lá, ele praticou, né? E ele escreveu esses livros, né? O livro Tem Razão, Novo Mundo da Medicina 1 e 2, Espiritismo e Medicina e Psiquiatria em Face da Reencarnação, Peregrinos da Vida. Eu tenho Novos Rumos da Medicina 1 e 2 e Psiquiatria em Face da Reencarnação. E aí essas obras que a gente pega e vê o Dr. Inácio dessas obras, com o que se apresenta dentro dos livros publicados aí pelo Bacelli, e a gente se choca, né? Como fica irreconhecível, né? Não é mesmo? Sinto muito. Podemos estar errados, mas sinto muito, mas eu vou continuar dessa forma, né? E a gente vai ver, mostrar para vocês alguns casos aí, algumas situações que fica meio complicado aceitá-lo, né? Então aqui nós vamos falar sobre alguns livros, a gente vai ter sempre a imagem da capa e a data da publicação da primeira edição, tá? Não é que o texto que eu peguei da primeira edição, pode ser que eu tenha pegado de outras edições, ou de edição mais nova, mas eu sempre procuro colocar a data de publicação para a gente situar, né, cronologicamente, né? Então, aqui o primeiro livro, Na Próxima Dimensão, publicado em 2002. E aí é o seguinte, para não ficar muito confuso, eu tinha que adotar um critério para a gente saber o que é de uma obra de Bacelli, o que é meu, o que é argumento de terceiro, que senão ia ficar confusão danada. Então, eu coloquei tudo que é de livro de obras de Bacelli com essa fechando na área e com pano de fundo amarelo claro. Então, toda vez que tiver isso aqui, um texto desse formato, é de uma obra de Bacelli, ok? Para a gente não ficar aí confuso, é de Bacelli, não é? Entendeu? Só para ficar mais claro para identificar. Então, aqui, no capítulo 3, ele vai falar o seguinte: a sua intimidade com os elementos da natureza era tamanha que ele está falando de Jesus, transformava a água em vinho, multiplicava pães e peixes. O mais importante para nós é isso aí, porque nós vamos ver Kardec no livro A Gente falando alguma coisa dessas duas situações. Kardec ele vai tratar aquele episódio de transformar água em vinho, que aconteceu no tal do festim das bodas, como uma parábola. Tá? Ou seja, não foi uma realidade fática, foi uma parábola, um simbólico, né? E eu já tinha percebido isso também, que depois que descobri que o Kardec também tinha feito isso, e depois eu fiquei confuso. Será que eu não peguei dele, não? E tu achou que é meu? Deu para entender? Você lê tanta coisa. Sim. Então, o ponto da parábola, nós vamos encontrar, o ponto principal, é quando o mordomo, ou o chefe de cerimônia, vai dirigir, né, ao pessoal da festa, aos donos da festa, e fala com ele assim: toda gente serve em primeiro lugar o vinho bom, e depois que todos os têm bebidos muito, serve o menos fino. Tu, porém, reservaste até agora o bom vinho. Ou seja, numa festa você dá primeiro o vinho bom, todo mundo fica todo sem vinho. O ruim o pessoal não dá nem por fé mais, né? É mais ou menos isso aí. Aí isso não, o bom está sendo bebido agora. Que estranho. O comum não é isso. E aí, o que seria o vinho bom e o vinho ruim? Ou o vinho mais? O vinho bom é Jesus. Então você pode tirar que o vinho ruim seria a revelação antiga, a segunda. Não é ruim no sentido de pejorativo, né? Vamos dizer assim. De uma qualidade melhor. O bom é uma qualidade muito melhor, mais ou menos assim, só para te situar.
E essa parábola, interessante que ela é tida como o primeiro milagre de Jesus. A partir daí que ele começou a sua missão. Então, tudo faz sentido. Então, ele não transformou água em vinho. Ele criou uma realidade para dizer que o ensino dele era mais importante que o ensino de Moisés. Só isso. Então, o ensino dele é o vinho bom. Ok? E quanto à multiplicação de pães, Kardec vai tratar da mesma forma, que seria um trabalho alegórico, né? uma explicação alegórica, né? Que não podemos tomar o pé da letra como se tivesse multiplicado pães. Né? Então, as duas situações ele trata como parábola. Então, o que eu questiono é o seguinte: quando você está no mundo espiritual e tem uma certa evolução, esse tipo de coisa você não pode defender, porque você tem que perceber que existe uma figura de linguagem, você vai tratar como linguagem, não como fato real, como está sendo tratado no livro, na obra. Se o espírito que está tratando da questão está aceitando como milagre, então, para mim, sinto muito, ele não tem evolução suficiente para entender a nuance da situação. Então, não é espírito elevado no sentido de elevado de conhecimento, ok? Pode ser um espírito bom, tudo bem, mas de conhecimento não é elevado, ok? Mais ou menos nesse sentido aí que a gente queria trabalhar isso aí. Aí vamos lá. Quase todas as obras a partir dessa aqui que nós estamos trabalhando na próxima dimensão, esse assunto de Chico e reencarnação de Kardec é recorrente. Ou de várias vezes, ou uma vez, ou duas, mas não tem uma obra que não fala disso aí. Impressionante, tá? E aí é o seguinte, a questão é saber o seguinte: se essa ideia é pensamento do médium ou é pensamento do espírito? Porque pode acontecer, não é mesmo, Arthur? A gente colocar nossas ideias como se fosse dos espíritos. Eu não tenho certeza o que aconteceu. Só sei que essa insistência é grande, está lá evidente para quem quiser ver, né? Então ele vai falar se pergunta do teologia que ele dita, né, que Chico seja a reencarnação de Kardec. Então ele fala assim: os que se dedicarem a estudar o assunto, compulsando principalmente a correspondência particular de um e de outro, perceberão tratar-se do mesmo espírito. Espera aí, como é que eu vou saber que a correspondência particular de Kardec é de Chico? Você vai ler, comparar para saber que é a mesma coisa. As correspondências particulares de Kardec que foram resgatadas começaram a ser publicadas no projeto do Allan Kardec em 2018, esse livro de 2002. As correspondências de Chico, eu nem sei por onde anda. Tá certo? Então, como é que eu vou comparar algumas coisas para saber se uma coisa se é a mesma? Então, é uma informação que, para mim, não tem sentido nenhum, né? E vai falar assim: ó, são notáveis as coincidências ou os pontos de contato entre as duas personalidades, inclusive na semelhança física. Cara, inclusive semelhança física? Nenhuma semelhança física. Cara, nenhuma. E ele chega num ponto aqui, não sei se... eu não acabei não falando aqui, não sei se está aqui na frente, mas ele chegou a falar que a mão dos dois é igualzinha, cara. Não se tem foto detalhada nenhuma de Kardec, muito menos da sua mão. A compleição física de Allan Kardec era mais para cheinho quando ele chega numa determinada idade. Chico Xavier sempre foi muito magro. Não tem nada a ver as feições físicas, nada. Complicado, cara. E aqui é só para mostrar, né, comprovar que os documentos resgatados lá de Kardec está sendo publicado para a Fundação André Luiz, né, que é em convênio com a Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, esse em 2018 que começou esse projeto, e mesmo assim todas as cartas não estão publicadas, né? Em 2020 começou a abrir um site, começou a disponibilizar, mas nem todas as cartas de Kardec tem lá. Tem algumas cartas de Kardec para correspondentes, tem carta de Kardec para esposa. Então, só agora que nós estamos tomando conhecimento dessas cartas, mesmo assim, como eu disse, não tem todas, então, né? E outra coisa interessante, se o Chico é Kardec, por que nas obras dele, ou nos depoimentos dele, ou na fala dele, sempre ele se refere a Jesus como Nosso Senhor Jesus Cristo? Eu peguei um exemplo, essa obra aqui, que é de entrevistas, tá?
publicado por Elias Barbosa, são só entrevistas de Chico. Então, 9 vezes eu vejo ele usar a expressão Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fiz questão de pesquisar nas obras da codificação. Sabe quantas vezes aparece a expressão Nosso Senhor Jesus Cristo? 3 vezes. Mesmo assim, estão falando, são gente de igreja, está falando o espírito ligado à igreja. Kardec mesmo nunca usou essa expressão. Ora, peraí, se você reencarna e começa a usar uma expressão que você não usava lá atrás, não é estranho isso, não, Arthur? Muito estranho. Sei lá, viu? Isso fora que a Mãe Santíssima, mas eu não levantei, mas já vi essa expressão de Chico em algum lugar, mas eu não tive tempo de levantar, então ia dar um trabalho para levantar, porque é muita hora para levantar. Mas ele usa essa expressão também, eu não lembro de ter visto Kardec falar de Maria como Mãe Santíssima. Não. Sem chance. Aí eu descobri que eu descobri um artigo dele chamado Por que Creio que Chico é Kardec, mas na verdade esse artigo ele tem inserido no livro Chico Xavier, a Reencarnação de Allan Kardec. Ele tem um livro com esse título, né? E esse artigo, né, ele foi publicado no jornal Goiás Espírita em 2003, da Federação Espírita do Estado de Goiás. Então, neste artigo, que é o capítulo do livro, ele vai listar, melhor dizendo, 22 motivos pelos quais ele acredita que Chico é Kardec. Ok? É aqui que é a mão, que entra a mão. E o 16, ele vai falar assim, ó, existem fotos de Kardec de Chico que poderiam ser sobrepostas, uma, né, em cima da outra, tal a semelhança de postura entre os dois. Meu Deus. Olha aqui, é espantosa a semelhança revelada entre as mãos de um e de outro. Meu Jesus! Meu Deus do céu, jamais, gente. Além do costume de Chico sempre usar paletó. Mesmo na época, Paulo, você sabe bem disso, né? Era comum a maioria dos homens, né? Usavam paletó, era praticamente a única roupa social, não era como era hoje em dia, que o pessoal sai de bermuda, camiseta na rua, não. Mas o detalhe aqui, Arthur, se eles querem falar que o Chico usava paletó porque Kardec usava, é isso? Não, também, né? Não. Mas, também. Não é por isso que estão a falar? Também, é. Né? Mas não tem nada a ver, porque... Não, pera. Então significa que eles aceitam que um tem tendência do outro. As tendências nesse sentido. Então eu queria ver quais são as tendências nesse sentido do Chico que o liga a Kardec. Não é questão do paletó. Ou paletó mais uma. Sei lá. Deu para entender? Porque eles aceitam que existe tendência. Mas não faz nenhuma ligação de um com o outro pelas tendências. E eu quero pelas tendências. Ok? Porque não, força uma barra terrível, né? Falando de um hábito que todos os homens tinham à época de Chico Xavier, ainda início do século XX, e também na época de Kardec, que é o uso do paletó. Né? Nada a ver. Aí voltamos à obra. Kardec, se era firme na defesa da doutrina, no trato pessoal, era doce e afável. Esse doce e afável, eu já senti uma certa ligação para o Chico. O Chico era doce e afável. Né? Por toda a sua característica feminina. Deu para entender? Aí continua. Tendo como Madame Gabi, a esposa de um relacionamento que ia além dos limites do casamento. Os dois eram co-irmãos. Ela sentia por Rivaio o amor que uma mãe sente pelo filho. O casal havia renunciado a qualquer tipo de convivência mais íntima na esfera sexual para demonstrar seus valores do espírito. Meu Jesus! Eu vejo isso aqui, sabe o que é? É Marlene Nobre. A Marlene Nobre que defendia isso. Hipótese lita, do jeitinho que tá aí. Aí nós vamos lá pegar na Revista Espírita, tem um artigo chamado A Gênese, e Kardec contou um caso interessante. Então ele cita uma manifestação de uma Gênese lá,
E aí, Kardec, conhecemos um fato, caso quase análogo, ou seja, quase igual, né? Isso que nós relatamos. Então, o caso aqui é dele mesmo, é ele mesmo, tá certo? Que é o personagem. Enquanto estávamos calmamente na cama, um dos nossos amigos nos viu várias vezes em sua casa. Então, Kardec desdobrava, ia na casa do amigo dele, e esse amigo dele conseguia ver o Kardec lá. E um dia, né, ele viu ele de roupão e transcreveu até a conversa que eles tiveram, passando para Kardec. Olha, nós conversamos isso aí, passou, né, para ele. Né? Aí Kardec, uma circunstância muito esquisita ocorreu então, quer por disposição natural, que por resultado de nossos trabalhos intelectuais, sérios desde a nossa juventude, quase diríamos desde a infância, o fundo de nosso caráter foi sempre de extrema gravidade. Então, o que ele está falando aqui? Eu sempre fui um homem sério, desde como me entendo por gente. Tá? Então, eu não sei se enquadra lá no doce afável. É isso que eu não sei, tá? Tô passando a informação. Então, essa preocupação constante em nos dar aliás, e assim, e essa preocupação, essa aparência dele, dava uma preocupação dos amigos dessa, pô, você é muito sisudo, cara, relaxa, né, entendeu? Os amigos ficaram incomodados com aquilo, e ele era sempre censurado, porque ele está falando aqui. E aí aconteceu o quê? Esse amigo dele, né, que ele visitava nas visitas noturnas, ficou muito surpreendido por nos ver completamente outro. Olha aqui, Arthur. Éramos mais extrovertido, mais comunicativo, mais alegre. Então, como espírito, ele era totalmente diferente de quando ele encarnado, né, manifestando pelo corpo. Lá era mais expansivo, comunicativo. Então, é como se fosse outra pessoa mesmo, entendeu? Você vê que é interessante que o desprender do corpo nos talvez liberta de certas, né, amarras, né, sociais, sei lá. E eu achei interessante esse aqui, porque, né, é um fato curioso também. E aí no livro do Carlos Sete, Biografias de Kardec sobre a investigação, corrigindo imprecisões, ele vai corrigir um punhado de bobagem que fala sobre Kardec. Então, peguei esse trecho. No início do século XXI, destacamos aqui a obra de Marcel Souto Maior, publicada em 2013, que incorretamente anotou várias coisas, que eu cortei só para cair onde a gente queria, e copiou Canuto, informando os livros imaginários de Amélie Boudet de falso apelido Gabi. Então, quem começou essa história de que Amélie Boudet era chamada de Gabi por Kardec foi quem? Canuto de Abel. Aí a Marlene copiou, o outro copiou e foi copiando. Nunca chamou. As cartas que tem de comunicação de Kardec para a Amélie Boudet não tem. Oh, minha querida Gabi, não existe isso. Tá? Então é invenção pura e simples. Tá? Pura e simples. Então é o seguinte, como é que o espírito vai sustentar uma ideia que é invenção? É meio estranho. Para mim é meio estranho, tá? Para mim é meio estranho. Aí é assim, aí continua o Carlos Bastos lá, 7. Enquanto estava nessa viagem à procura da tia, Rivai falou para sua esposa em uma carta de 20 de agosto que uma criança de 1 ano de idade que o acompanhou na carruagem de Paris a Lyon o fez gozar antecipadamente os encantos da paternidade. Ora, quem não tem relação sexual com ninguém não está preocupado com o encanto de paternidade também, não é? Amélie Boudet, que estava em Château de Loire, na casa dos pais, já estaria grávida ou Rivaio apenas ansiava por essa possibilidade. É o que eu questiono o cara, e eu acho que tem sentido. Na carta de 8 de outubro deste mesmo ano, ele termina assim: adeus, abraço, beijo, vocês dois, do fundo do coração, como podem imaginar. E aguardo, com impaciência, o momento de vê-lo, de fazê-lo de verdade, quer dizer, o beijo, né? Aí Carlos pergunta: a quem Rival estaria se referindo, além da esposa? Seria um beijo, ou um bebê? Seria um beijo para um bebê ou um tio que morava com eles? Aí fica a dúvida, tá certo?
Mas essa história de pacto, de não ter... Isso é invenção, pura invenção, e vem sendo propagada no meio espírita, que não tem sentido nenhum. Nenhum. Até mesmo porque, quando ele assumiu a tarefa de codificação, ele já era casado. Já. Então, eu até esqueci de anotar para saber quanto tempo, mas se puder até ver aí, se você consegue aí, Arthur, quanto que foi o casamento dele com a Meli, para saber, né? Não é quando ele começou a codificação, quanto tempo que ele tinha casado que tinha, porque não tem sentido. Né? Então, esse que é o grande problema. As informações são sendo replicadas sem as pessoas se dar conta de se são verdades ou não, mas porque alguém falou, fica repetindo. Foi o Marlene que falou, manda para frente. Foi o Canuto Abreu que falou, manda para frente. Foi não sei o que é que tem. E aí não é por aí, o caminho não é esse. Tem que ir na fonte, porque sem chance. Aí continua lá. Agora, assim, é um personagem da obra chamado Antosa que vai falar, né? Tá falando. Então, assim, Chico Xavier, a reencarnação de Allan Kardec, disse convicta. Eu sempre o soube, mas, no meu caso, possuidora na Terra da mediunidade de clarividência, várias vezes pude constatar a autenticidade do fato à minha retina espiritual. Chico se transfigurava e, em seu lugar, surgia a simpática figura do codificador. Também, muitas vezes, em estado de desdobramento, nos instantes que me era possível deixar o corpo e visitá-lo, eu encontrava na personalidade marcante de Allan Kardec. A camuflagem espiritual era quase perfeita. É inegável que a obra de um é o complemento da obra da outra, né? de um personagem a outro. A mesma linha de pensamento, a mesma terminologia, a mesma terminologia. Tá? Então, veja bem, isso aqui cheirou muito, mais uma vez, tentando assinar embaixo em algo que a Marlene Nobre pregava. Tá? Ela que vem com essa história que Chico transfigurava e foi mesmo. Caso, tá? E defendeu essa ideia de Chico ser reencarnação de Kardec. Também, coincidentemente. Primeiro é o seguinte, a transfiguração, na verdade, deixa eu ver se eu falo aqui. Não, daqui a pouco eu vou falar. Deixa quieto. Vamos lá no negócio da Marlene. Primeiro, eu vou chegar na transfiguração. Aí eu coloquei, né? Podemos estar enganados, mas pareceu que esse relato teve como objetivo referendar a narrativa da doutora Marlene Nobre. Ela afirmava que, em 1959, olha assim, lá ao tempo, havia visto uma transfiguração de Chico e, neste momento, enxerguei Kardec no lugar de Chico. Transfigurou, então. Né? O livro está aí, que ela fala isso, né? E na página 143. Que é possível manifestação do espírito de pessoa viva, isto, para mim, é a coisa mais óbvia que tem, né? Até tem uma pesquisa sobre isso, né? Só que, para o espírito de uma pessoa viva se manifestar, ela tem que estar em estado alterado de consciência, seja dormindo, seja num transe mediúnico profundo, ou seja, um estado de êxtase, por exemplo. Então, por exemplo, eu já falei, né? Eu aqui conversando igual eu estou aqui conversando com vocês. Não tem como o meu espírito sair daqui e manifestar em outro lugar. Não tem. Se ele conseguir sair e manifestar, eu vou ficar igual a estátua aqui parando, o Paulo dormir sentado ali, cara. É isso que vai acontecer. Então, não existe a possibilidade da atividade do médium ou do paciente enquanto o espírito dele está no outro lugar falando também, ou agindo, ou fazendo alguma coisa. Então, não existe essa possibilidade, de jeito nenhum, tá? Mas vamos lá agora sim, da transfiguração. Então, o que ocorre na transfiguração? É que o espírito desencarnado, ao sobrepor o perispírito do encarnado, faz que quem vê o perispírito do espírito desencarnado e não mais o médium. Então, existe o que eles chamam de transfiguração. Deu para entender? Então, eu não tenho nenhum caso registrado de que o espírito de uma pessoa viva tenha se emancipado e lá na dimensão espiritual ele assumiu um personagem anterior e, além disso, transfigurar o próprio nesse personagem que ele era numa vida anterior. Não tem nenhum registro disso. Nenhum. Nem se fala nessa história. É como se não existisse. Né? O que ocorre é o que eu chamo de animismo, embora eu chamo dessa questão de animismo, mas
Seria o quê? O médium começa a dar um certo tipo de comunicação que, na verdade, não é um espírito, é coisas dele mesmo, do passado dele, que vem à tona, ele acessa e vem à tona, e vai falando, e todo mundo está achando que é o espírito que está falando ali, mas, na verdade, é o próprio médium. Das experiências de vida dele mesmo. Então, isso não ocorre com transfiguração. É ele mesmo para de papo. Então, o Chico transfigurar em Kardec, para mim, a chance, sinto muito, é zero. Zero mesmo. Zero, 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 zero. Aí, olha como é que é a sutileza. Aí ele joga personagens conhecidos do movimento espírita na história. Herculano Pires, né? Aí chega alguém importante. Quem é esse alguém? Quem é? Leon Denis, cara. Você não viu, não? Tá lá, Leon Denis. E aí ele começa a falar para o público que estava lá. Meus irmãos, tá. Aí vai lá. Aí eu avancei, né, para economizar tempo, porque a mensagem é grande. Aí lá no final ele vai falar o seguinte: esqueçamos caprichos de ordem pessoal e, embora atrelados à lei do karma, que nos reclama o espírito para inevitável resgate, assumamos o compromisso de servir a exemplo de Allan Kardec ou Chico Xavier. Então, Leon Denis está falando que Kardec é Chico. É isso, Arthur? O iluminado espírito que em duas existências consecutivas consolidou a humanidade com os princípios da fé raciocinada. Há um porém. E sério porém. Livro Biografia de Allan Kardec, Henri Soucy. Quem escreve, quem faz o prefácio, melhor dizendo, é Leon Denis, em 1927, e ele estava vivo ainda. Ele vai morrer nesse ano, se não me falha a memória, nesse ano de 1927, mas nesse momento que ele escreveu, fez o prefácio, ele não era espírita ainda não, tá? Ele era encarnado. Então ele vai fazer um prefácio para essa obra do Henri Soucy. Sim. Allan Kardec morreu em 1869. Pretendeu-se que ele havia encarnado em Harvard em 1897. Ou seja, essa história de Kardec reencarnado já existe desde que o mundo é mundo, lá da codificação do início. Né? Aí ele fala, é inexato. Ou seja, ele não reencarnou. Foi somente ao se aproximar o Congresso de 1925, presta atenção agora, que o grande iniciador começou a se manifestar em nosso grupo. Opa, peraí. Então quer dizer que está falando que o espírito de Kardec manifestava no grupo, que ele estava lá, frequentava, é isso? Uai, mas em 1925 o Chico estava vivo, cara. Ah, mas é possível a pessoa viva manifestar. Sim, ninguém nega, e eu afirmo isso a hora que você quiser. Agora, se você fala que você tem que provar que no momento que Kardec manifestou lá no grupo de Leon Denis, o Chico estava dormindo. Simples assim. Se você provar, eu aceito. Né? Tende por intermediário um médio em transe. Esse em transe aqui, para mim, seria um médio sonambulo, tá? Dentro do conceito da época. Dadas minha idade e minhas enfermidades, hesitei em tomar parte dessas grandes reuniões do Espiritismo Mundial. Ele está falando do Congresso, né? Por seus documentos, tal. E que ele foi por incentivo de Kardec. Agora, a partir deste momento, ou seja, que ele aproximou lá em 1925, né? Ok? Uhum. Então, a partir desse momento, quem? Leon Denis, desculpa, Kardec, não cessou de intervir em todas as nossas reuniões. E aí, como é que fica? Todas. Insistindo na necessidade de redigir e publicar um livro sobre o gênio céltico e o mundo invisível. E Leon Denis publicou o livro e foi inspirado por Kardec. Allan Kardec fez mais. Ele fez questão de nos ditar toda uma série de mensagens que se encontra no final do meu livro, algumas das quais se elevam ao último limite da compreensão humana. Mais à frente, o espírito de Allan Kardec, no decorrer de numerosas conversações, forneceu-me, presta atenção, provas incontestáveis de sua identidade, entrando em detalhes preciosos acerca de sua sucessão e das dificuldades que ela acarretou, detalhes que o médium não poderia conhecer.
pois, na época, era uma criança nascida de pais que ignorava tudo do espiritismo. Esses fatos haviam se apagado de minha própria memória e não pude reconstituí-los, senão depois de certas pesquisas e investigações. Então, o que o Leon Denis está falando? Ó, de 1925 a 1927, 2 anos, arredondando, pode ser um pouquinho menos, né? Então, arredondando para 2 anos, o Kardec manifestava no grupo que eu frequentava. E, para mim, era ele mesmo, porque os detalhes que aconteceu, eu tinha certeza que era ele. E aí, como é que fica? 2 anos lá, manifestando na França, e o Chico aqui encarnado. Como é que fica? E será que esse Leon Denis que manifestou aqui no Bacelli esqueceu disso? Hein? Esqueceu desse detalhe? É meio estranho, né? Aí, no Facebook tem uma página do Bacelli, e em fevereiro de 2013 ele publicou lá perguntas e respostas que o doutor Inácio estava respondendo aos internautas, tal. E o título é que deu você depois das férias. Então alguém vou lá para o meio lá para pegar o que interessa. Retomaremos as nossas reflexões nesta página, esse doutor Inácio falando. Respondendo ao amigo que nos escreveu dizendo que no livro Diário dos Invisíveis há uma mensagem psicografada por Zilda Gama, mensagem de Allan Kardec, datada de 1924. Ele nos pergunta, assim, como é possível, estando Kardec encarnado como Chico Xavier, tese que defendemos, doutor Inácio, é bom, né? Ter se comunicado pela médium, Zilda Gama, que se notabilizou pelos romances ditados por Victor Hugo. A questão, embora relevante, não é tão complexa como parece. A mediunidade possui nuances que nós próprios, os desencarnados, desconhecemos. Zilda Gama, sem dúvida, foi extraordinário instrumento mediúnico, porém, não podemos lhe atribuir o dom da infalibilidade, do qual, em suma, nenhum médium é portador. O espírito elevado gabarito como de Kardec, mesmo estando encarnado, pode sim, quando fora do corpo, transmitir seu pensamento a este ou aquele medianeiro com o qual mais se afine, o que não significa que logo fazer 100% de fidelidade. Eu só li isso aqui para provar que o doutor Inácio aceitou que quem psicografou a mensagem foi a Zilda Gama. Não está certo? Sim ou não? Então, vamos ver. Foi ela mesmo? Não. O que esse doutor Inácio demonstrou é não ter o mínimo conhecimento de que a mensagem mencionada não foi psicografada pela médium Zilda Gama, conforme ele admite ao citá-la, dizendo que ela não é infalível, pois sua origem foi na cidade de Rochefort-sur-Mer, na França, conforme consta do prelúdio, que seria uma espécie de introdução, da obra Diário dos Invisíveis, que, pela ortografia da época, temos. Aí eu tirei. Há uma comunicação atribuída ao mestre, ditada em 30 de março de 1924. Opa! 1924? Chico estava vivo? Então, nós teria mais uma manifestação de pessoa viva que ele admite que sim, sim. Mas a questão é, me prove por A mais B que existe a possibilidade de um encarnado assumir um personagem anterior e dar a mensagem como se fosse o personagem anterior. Porque eu não vi nenhum caso registrado, nem nenhuma obra escrita que eu li até hoje. Né? Então, ela foi confiada à revista Spirit, nos Anais do Espiritismo, e só aqui para ver, está aqui, ó. Aqui, ó, Prelúdio, comunicação de Allan Kardec, março de 1904, os Anais do Espiritismo na cidade de Rochefort, da França. Deu para entender? Então, a mensagem não foi psicografada. Não foi. Então, como é que fala que foi? Tudo é jogado, né? Cara, não dá, né? Sem precisão nenhuma. A gente vê que a coisa é meio montada, isso eu estou dizendo, não estou colocando nas palavras do Paulo, não, é minha opinião. A gente vê claramente, pelo menos eu vejo claramente, que é algo montado apenas para dar força a algumas teses, principalmente essa de que o Chico foi Kardec. Bom, nós temos um e-book que nós levantamos várias mensagens de Kardec, que achamos o número de 177.
A de Leon Denis e de Henri Saul são 17. Dessas mensagens só tem uma, que é essa de 30 de março, da França. Diz que voltará para trabalhar nesse planeta. Voltará para trabalhar nesse planeta. A maioria das outras, lá, 62%, não fala nada. Uhum. 35% estaria encarnado em 1897. Uma lá, 3 conclui que não voltaria, óbvio que não voltaria. E só uma, que em 1924, Chico já estava encarnado, diz que ainda vai reencarnar daqui a um tempo, vamos dizer assim. E aí como é que fica? Ah, Paulo, mas essas mensagens você tem confiança, vocês podem queimar a mensagem se vocês quiserem, e à vontade, porque tem mensagem, né, para dar e vender. E sempre sobrará uma verdadeira. Ou 2, ou 3, ou 10, sei lá. Ou 10% só. E a que é verdade não deixa de ser verdadeira. Né? E qualquer uma que surgir aqui, que tenha a comunicação de Kardec como verdade, acabou. Ele não pode ter sido o Chico, fim de papo, porque a partir dessas 177, nós temos 45 que foram publicadas depois do nascimento de Chico, ou seja, 2 de abril de 1910. Né? Voltando lá então à obra. Parece que o Arthur caiu aí. Voltou, né? Não, foi legal o ventilador, que tá muito calor. Continuando na obra. Não foi sem grande surpresa que notei num galho de árvore a presença de um ninho entrecido com ramos e flores. Trata-se de uma espécie de roxinol que se aclimatou no bosque, entre aspas, explicou-me André. Mas eles estão chocando? Falou, um roxinol já virou eles, né? Eu achei estranho. Eu posso errar em português, eles não podem não, viu, Arthur? E por que não haveria de fazer, doutor? E aí, então, ele está falando que tem passarinho chocando o ovo no mundo espiritual. Para ser bem resumido. E aí continua o diálogo, lá tá assim, e nasce crianças por aqui, ué, já que passarinho choca o ovo, né? E nas crianças por aqui, André Luiz Odilon se entra lá. E o amigo que nos acolhia respondeu, é claro que sim! Caraca, meu. No entanto, convém que o senhor não se aprofunde agora nesse assunto, pois correrá o risco de enveredar toda a sua obra. A reencarnação é constituída de nuances que os homens não poderiam entender. Já está chamando de burro, não pode entender, então... Mas tem, viu? Livro Céu e Inferno. Sempre foi dito que os espíritos não têm sexo, sendo este apenas necessário a reprodução dos corpos físicos, dos corpos matéria. Como não se reproduzem, ou seja, os espíritos não se reproduzem, o sexo lhes seria completamente inútil. Se isso vale para os espíritos, vale para os animais. Então, o roxinol chocando lá também não vale, né? Então, aqui é muito bem claro. Isso aqui é antidoutrinário na lata, não tem nem discussão, tá? Aí vamos lá para outra obra, Infinitas Moradas, publicação 2003. Indo, no entanto, ao âmago da questão, como se o psiquiatra fosse ele e não eu, o abnegado companheiro comentou, mas a crítica dos confrades é a que mais nos incomoda, concorda? Plenamente. Então, as nossas críticas estão incomodando eles lá, viu, Arthur? Cuidado, hein? Não são fraternos e escondem outros interesses. Caraca! E tá ainda acusando ainda, cara. É sempre assim. Perdoe, meu Dilon, mas você me conhece bem. Estarrece-me a estreiteza de raciocínio de tanta gente. Caraca, meu, tanto raciocínio estreito, então, pô. O que eles têm dito em minhas obras não são nem 10% do que eu gostaria de falar, né? Como diz o outro. Né? Eu não me intimido, mas a pressão sobre o médium... Opa, tinha que surgir, né? Quer dizer, ele está querendo falar, não, você fica agredindo o médium à toa, ele não tem nada com essa história, o problema é nosso mesmo. Cara, você já viu algum espírito querer defender aqui alguma mensagem dele? Na codificação, em algum outro lugar? A não ser aqui? E como a gente não entende a mensagem dele, ou critica, ele não gosta, ainda fala que nós somos de raciocínio estreito. Você já viu isso, Arthur?
Em alguma vez na sua É vida? sempre o mesmo expediente isso daí. É, cara. Aí continua, lá é um tema que transcende, tal. Eles não entenderiam a gravidez perispiritual em regiões inferiores. Se morre por aqui, então quem morre lá, cara. Por que também não se renasceria? Então, tá aí. Você morre do lado de lá também. Agora que esse é específico, né, da coisa, mais uma vez, né? Eles insistem. Insistem. Chico Xavier, arrepio dos que não concordam. Por favor, queiram me conceder o direito de pensar como penso, sem me ameaçar de excomunhão. Caraca, pô. Sempre assim, né? Meu Deus. Sempre querendo demonizar quem não pensa como eles, né? Perseguidores, né? Ex-inquisidores, aquela coisa. Agora presta atenção ao perigo. Chico Xavier não só esteve à altura de Allan Kardec, como logrou superá-lo em muitos aspectos, na vida e na obra. Cara, pelo amor de Deus. Jamais, gente, jamais. Eu vou dar só um exemplo, para a gente comparar. Eu pus até lembrete para não esquecer. A Kardec foi dada a missão de, né, coordenar a doutrina. Ele falou assim, se você não quiser, não tem problema, nós arrumamos outro. Fica a seu critério, né? Não forçou, de livre-arbítrio que escolheu. Chico só aceitou a missão de escrever os livros porque Emmanuel falou assim, ou você escreve, cara, nós vamos desencarnar você. E tá lá, quem fala é ele, não sou eu. Então, a forma de tratamento das missões, né, ao informar a Chico ou a Kardec, das missões que eles tinham, que desenvolveu aqui na Terra, completamente diferente. Completamente diferente. Um podia escolher, podia aceitar ou não, o outro foi obrigado. Por aí, né? Não, e o pessoal confunde, né? O Chico Xavier, por mais respeitável que seja, um excelente médium, ele nunca escreveu nada de próprio punho. Ele era médium, intermediário. A autoria das obras não é dele. Então, cara, que obra é essa, né? Quer dizer, ele operou como médium, mas não era autor dos livros. Há um tempo atrás eu vi um argumento, a pessoa querendo enaltecer a inteligência do Chico, disse, você viu as respostas que deu lá no programa Pinga Fogo? Olha que cara inteligente. Aí o Chico, em depoimento, diz o seguinte, o tempo todo era Emmanuel. Eu fui eu, né? Vamos dizer assim, 2 vezes só. Na prece final, eu recebi a mensagem lá de um espírito, só eu. Só aquele fui eu. E no caso do avião, né? No caso do avião também quem contou. Então, aí é fácil, né? O espírito agindo sobre mim, eu respondo mil coisas, eu não tenho nada de inteligente, quem é inteligente é o espírito, cara. Mas as pessoas não sabem separar o médium do espírito. E confunde uma coisa com a outra. Aí é difícil, né? Aí a questão das tendências que nós falamos, né? Eu fiz questão de deixar registrado pelo menos alguma coisa, né? Aí Kardec de novo, né? No céu e inferno. Para cada nova existência, o espírito traz consigo o que adquiriu nas anteriores, ou seja, nas existências anteriores, em aptidões, conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade. Cada existência é assim um passo adiante no caminho do progresso. Então, por exemplo, lá atrás, Kardec foi um professor, e ele disse que a educação era a obra da vida dele. Então, como é que você vem cá para cá? Como Chico, você não entenda nada de Chico, de professor, ligado à área de educação. Hein? Nada de nada. Ué, isso apagou? Mas aqui não está falando que a gente traz aptidões e conhecimentos instintivos, inteligência e tudo mais das vidas anteriores, e no entanto, aqui no caso de Chico apagou? É estranho. Paulo, sua imagem congelou, eu acho. Pelo menos para mim está congelada. Congelado? Tá não. Aqui tá mexendo para mim. Ah, é? No meu lado aqui tá mexendo. Tá mexendo aí. Tá mexendo. Pode dar um pique aí deve ser o meu, então. Manda ver aí. Livro No Mundo de Chico Xavier, Dr. Elias Barbosa. Nós já falamos dele lá atrás.
Então, na época, Chico tinha completado 40 anos de serviço mediúnico. E ele vai falar do mentor, do Emmanuel. Então, diz ele, desde 1931, me aconselho a estudar constantemente o Novo Testamento e a codificação de Allan Kardec. Desde esse tempo, não passei um dia sequer sem ler algum trecho ou página dos Evangelhos e dos livros de Allan Kardec, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, pelo menos 15 a 20 minutos diariamente. Mas, cara, mas espera aí, o cara não era codificador, por que tem que estudar o Allan Kardec? Ele vinha com a intuição disso tudo. E desde 1931, 40 anos lendo. Aí o cara sabia o Evangelho segundo o Espiritismo de cor, mas ele sabe de cor porque ele é Kardec. Deu para entender? Ué, até eu, 40 anos lendo o livro, eu decoro o livro. Eu vou falar até a página que tá, viu, Arthur? A página tá. Uma loucura, cara. Era intuição pura, vinha com intuição, não tinha que ler, não tinha que aprender. Mas tem mais lá na frente. Um pouquinho lá na frente tem outra coisa dessa situação. Esse livro, Reencarnação no Mundo Espiritual, publicado em 2008. Isso considerando, talvez convenha que ainda lhes diga o seguinte: não estou preocupado em criar um estilo literário divergente daquele que convém ao espírito de bom senso. Então, assim, eu vou falar de qualquer jeito, é problema seu, né? Tipo assim, né? O meu problema é que sou mesmo assim. Não sei falar ou escrever com rodeios. Vou direto ao assunto e pronto. Não fico escolhendo palavras do dicionário. Sou excessivamente prático e reconheço, falta-me certa elegância ao espírito bronco, para minha surpresa, porém, o público leitor revelou certa empatia com o meu jeito de ser. Que culpa tenho? Por outro lado, também não estou um pouco preocupado pela maneira com que os patrulheiros ideológicos da doutrina venham me julgar. Toma, distraído. Gostou, Arthur? Isso é pra você, cara. Patrulheiro ideológico, cara. Ai, ai. Aprendi com os nossos mentores que na seara espírita quem trabalha não tem tempo para a crítica mordaz. Né? Sempre associando, né? A crítica à falta de... que as pessoas não se dedicam a coisas... não trabalham, né? Essa coisa então fica criticando o trabalho dos outros. Quem se dispõe a arregaçar as mangas no serviço que nos espera, não vive por aí falando pelos cotovelos. Caraca, pô, você é foda, hein, cara? Falando pelo cotovelo. Eu poderia dizer, falando a esmo, seria um pouco mais light, não? Mas para me jabear... Para que jabear? Nunca vi essa palavra na minha vida. Vem do boxe, jabear é dar um soco, né? Socar. Tá. Quando podemos não catear, aplicando violento no fígado. Então, ele dá, inclusive faz o gesto, tá? Entendeu? Penso que os nossos irmãos da Terra precisam abrir um pouco mais os olhos para justamente o que nós estamos querendo ver, ou seja, precisam tomar maior consciência das coisas do além-túmulo como elas são. A meu ver, os espíritas, de um modo geral, continuam pensando como católicos acerca da vida que os espera. Acuse-os do que você é, né? Entendeu? Defendendo coisa da Bíblia lá. Tá vendo? Caraca, meu. Coitado dos católicos, levaram também, né, aqui, né? Aí vem um diálogo lá, né? Aquele do protestante, né, que você até falou lá, né? E aqui você vai ver como que ele é católico de mão cheia. Eu sou mais adepto da leitura do Novo Testamento, como você considera Jesus por Senhor e Mestre. O Messias que as profecias sempre anunciaram. Ele está falando que Josué, que era um protestante, né, dialogando lá no mundo espiritual, né? Jesus não é Messias, mas sim o último dos profetas. Você não conhece a Bíblia? Disse, provocativa. Ele disse, olha de novo. Você não conhece a Bíblia, cara? Você quer gozar a cara do outro, né? Josué ficou inflamado e quase possesso, ficou irritado, cara. Né? O que? Como ousa? Eu pregava a palavra na igreja, o senhor está me ofendendo.
Não, não estou. Praticamente todos os profetas, os maiores quanto os menores, anunciaram o advento do Messias, que em Jesus Cristo se cumpriu. Caraca, eu já falei sobre isso, eu já fiz uma live sobre isso e tem um estudo sobre isso. Não tem uma só profecia que fala do Messias. Tudo que você fala que fulano, Isaías proibiu, você vai lá em Isaías, o texto não tem nada a ver com Jesus, tem nada de nada. Então aqui é cara que está pegado às tradições religiosas e está pregando. Então você vai para o mundo espiritual e continua pregando as coisas que você tinha quando vive aqui dentro da sua corrente religiosa? Eu não sei. Eu até te falei, né? Os espíritos não estão aqui para falar, isso aqui não existe. Eles vão deixar a gente descobrir para dar informação. Eu não vou. Porque muitas vezes até isso choca, né, Arthur? As pessoas. Né? Eles não vão ficar aí, não estão aqui para chocar as pessoas, como se diz, com informações para até levar a pessoa a perder a fé, né? É perigo, né? Então, mas se a gente descobrir, eu não vou ser contra também, não. Prove mental. Você me empresta a Bíblia porque de cor eu não me lembraria. Vou começar pelos Salmos. Aí ele vai citar um Salmo. Salmos, o livro de Salmos... não, vamos lá. Aí vai falar, os cães me cercam, uma súcia de bofetores me rodeia, traspassaram minhas mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando, encarando em mim, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica, deitam sorte. Quando você lê isso aqui, você vê Jesus na cara. Tá certo? Então é muito, né? Aí diz que você é perfeito com antecedência de sexo. Então fala lá. Então isso aqui foi previsto, né, que ia acontecer, que sexo está para trás. Até o deitado das mãos, dos pés traspassados, com referência à crucificação. E dos ossos que não foram quebrados pelos romanos, para que a vítima se asfixiasse mais depressa, e do soldado deitando sorte sobre a túnica. Ou seja, tudo que está lá fechou, cara. Entendeu? Olha você vê. Uma coincidência, talvez, dos Salmos de Davi, aí vem o Josué. Uma coincidência, talvez. Os Salmos de Davi são orações e cânticos. E depois Davi não era profeta. Aqui, rapaz, ele fechou a conta. Porque Davi, os Salmos são cânticos de oração, ele não tem nada de profecia. Entendeu? Nada de nada. E quando esse caso aqui, trespassar, ele está falando dele mesmo. O salmista está falando de algo que aconteceu com ele mesmo, ou que ele sentiu que estivesse acontecendo com ele, não com outro futuro. Ok? Tem nada a ver com... E Davi não era profeta, ele fechou a conta aqui. Aí, na época de Jesus, o rei Davi não era considerado um profeta. Ponto bem levantado por Josué. Em nenhum dos evangelhos iremos encontrar os seus autores fazendo alguma referência a esse Salmo de Davi, que ele fez referência. Fato que não se deve desprezar. Na introdução, ou da introdução dos Salmos na Bíblia Sagrada Vozes, da editora Voz, né, destacamos esse texto. O assunto da maior parte dos Salmos é o louvor de Deus, de sua grandeza e magnificência, da sua bondade e misericórdia. Todos os salmos laudatórios, que seria relativo ao louvor, são os salmos laudatórios, relativos ao louvor. Vem depois os sofrimentos humanos em sua variadíssima gama. Deixa eu notar, aqui tem um erro ali para consertar. Dores físicos ou morais, doenças, velhice, abandono, calamidade puta, tal. Uns são de caráter pessoal. Pessoal de quem? Do salmista. Né, que está fazendo a observação ao canto. Porque se refere a casos particulares de sua vida, da vida do salmista, embora mais tarde tenha sido aplicada às situações de todo o povo. Mais tarde foi aplicado... Olha você ver como é que são as coisas, né? Na realidade, se espalha como se fosse para todo mundo. Na verdade, não é. Alguns são, sobretudo, deprecatórios, que seria no sentido de súplicas. Porque nesse expõe o salmista os seus males e queixas, ou de todo o povo, pedindo socorro e remédio. Outros gratulatórios, porque de agradecimento, né? Porque se insiste no agradecimento de benefícios recebidos ou de preces atendidas. Então, assim, até agora, o que são salmos? É profecia? Não. São orações, cânticos, agradecimento, pedidos, né? Mas eles pegam uma passagem
que está ligado ao salmista em questão, que no caso era Davi, e joga para Jesus. Porque ou eles fizeram o texto lá do Novo Testamento para fechar com o Salmo. Sabe lá o que aconteceu. Deu para entender, né? O exegeta Gesa Vermes, já desencarnado, em Ressurreição, História e Mito, afirma o seguinte: é preciso concluir que as predições de Jesus sobre sua morte e ressurreição e sua referência a profecias bíblicas sobre seu sofrimento e glória, sobre seu sofrimento e glorificação são inautênticas. Ou seja, não são verdadeiras. Porque não tem. Né? Então, continuando lá, aí ele vai citar o quê? O Isaías. O Isaías, esse texto de Isaías é clássico, né? Que é o Isaías 7,14. Senhor, mesmo vou dar um sinal, eis que uma virgem conceberá, né? Esse todo mundo já ouviu, para da virgem que vai conceber, né? Só que, aí vai falar da virgem, né? Mas de forma que Jesus é sobre. Aí vai falar do nome, né? Que seria e a justificativa aqui no livro de Bacelli, que o nome de Jesus e Emmanuel significa a mesma coisa, são palavras sinônimas, né? Será? Jesus significa Yahvé é salvação. Emmanuel significa Deus está conosco. É a mesma coisa? Continuando. A virgem dará um sinal, né? Aliás, dará luz ao tal. Na Bíblia notada, que é culto protestante, fala o seguinte: o sinal divino para Acaz, então esse sinal da virgem vai ter um filho, é para o rei Acaz, que a esposa dele estava grávida. Deu para entender? Olha essa realidade, tem nada a ver. Referir-se provavelmente à mulher na ocasião virgem, que Isaías tomaria como segunda esposa. Não tem nada a ver com a questão de Jesus. Júlio Treboli Barreira, nesse livro aí, vai falar assim: os tradutores gregos entendiam perfeitamente o sentido da palavra hebraica alma, traduzida por partenos, no sentido de jovem, não de virgem. Então, uma jovem daria à luz, uma mulher jovem, e não uma virgem no sentido de virgindade sexual mesmo, para ficar bem claro. Né? Então, não tem nada a ver com virgem, é uma jovem. Então, aplicar a Maria ainda pior ainda, antes, depois, durante e depois do parto. Então, a coisa complicou mais ainda, né? Aí vai citar Isaías de novo, outro texto de Isaías: será desprezado e mais rejeitado entre os homens, tal. Então, cita muito a questão de Isaías, do profeta Isaías, 2 vezes, né? Isaías, aqui nós vamos pegar a parte de Herma, que hoje eu não sei se eu poderia dizer que seria ateu, mas está mais para isso, tá? Ele é um evangélico, tá? Um cara que, assim, que tem uns livros ótimos sobre crítica de textos bíblicos. Eu gosto mais dele, porque ele fala da situação sem depreciar nada, sabe? Assim, muito técnico os livros dele. Então ele vai falar de Isaías. O que ele fala assim? 52, 13, ou seja, do Isaías, do capítulo 52, 13 a capítulo 53, 8. Então, um trecho grande. Deu para entender? Ele vai falar que essa referência, você lê, vai pensar em Jesus. Né? O que está lá. Vários pontos são importantes para interpretar uma passagem tão poderosa. O primeiro foi o que apresentei no capítulo anterior. Os profetas de Israel não eram adivinhos com bola de cristal olhando para o futuro distante. Jesus iria aparecer apenas 5 séculos depois. Eles estavam levando a palavra de Deus a pessoas que viviam em sua própria época. Então, as supostas profecias eram, no máximo, para as pessoas que estavam vivendo com ele, não para um futuro longínquo. Tem nada a ver para o futuro longínquo. Né? Além disso, não há nada na passagem que sugira que o autor está falando sobre o futuro Messias. Para começar, a palavra Messias nunca aparece nessa passagem. Leia você mesmo e o livro inteiro. Quer dizer, ele vai falar que em Isaías, naquele trecho de Isaías, não tem a palavra Messias. Como é que é falar que se refere a Messias? Ademais, é dito que os sofrimentos desse servo estão no passado, não no futuro. Ou seja, já sofreu, o sofrimento já passou, né? À luz destes pontos,
é fácil ver que... Por quê? Esse porquê que eu acho que é junto, cara. Tem que anotar aqui para ver. Porque antes do cristianismo, nenhum intérprete judeu considerou que essa passagem indicava que seria o Messias ou o que faria. O antigo judaísmo, antes do cristianismo, nunca teve uma ideia de que o Messias deveria sofrer pelos outros. Por isso, a enorme maioria dos judeus rejeitou a ideia de que Jesus pudesse ser o Messias. O Messias devia ser uma figura de grandeza e poder. Por exemplo, alguém com poderoso rei Davi que governaria o povo de Deus. Deu para entender? Então tá aí citando passagens bíblicas, mas no sentido de que Jesus, não sei o que tem, e na verdade, hoje não temos essas informações, não bate. Só pessoas que não se estudam, os críticos da Bíblia, que não vão perceber isso, mas quem estuda um pouquinho vai perceber. Aí eu ia falar de Miqueias também, do profeta Miqueias. Tu, Belém, é frata, pequena demais para um grupo de milhares, então eu vou falar que o Salvador vem de Belém, aí Jesus tem que nascer em Belém para cumprir a profecia. Na verdade, ele nasceu em Nazaré, aí complicou tudo, né? Então eles fazem mistura danada e fica assim, tudo confuso, né? Então, quem consultar essa suposta profecia de Miqueias perceberá que simplesmente se pegou parte de um texto que, fora do seu contexto, se aplica muito bem a seu propósito, de que tudo sobre Jesus estava previsto, mas cuja realidade é completamente outra. Para elucidar essa questão, vejamos a sequência dessa passagem aqui, tá? Pois Deus os entregará só até que a mãe dê à luz. O resto dos irmãos volte a Israelita. Ele, Deus, né, nos livrará da Síria, se invadir o nosso território, se atravessar a nossa fronteira. Então está falando de uma conjuntura de guerra naquela época, tá? Que a Síria estava avançando sobre Israel. É isso que está falando. A realidade, o contexto é este. Não tem nada lá para Jesus lá na frente, entendeu? A pessoa de quem Miqueias está falando é aquele que governará Israel e que também livrará o povo hebreu da invasão pela Síria. Nas pesquisas que realizamos, não foi possível estabelecer com precisão quem era. O mais provável é que seja Ezequias, filho do rei Acás, rei de Judá, de 721 a 693 a.C., já que a profecia anterior, conforme podemos constatar, se refere a ele. Aí está no meu e-book, Os Profetas Perdidos, episódios da vida de Jesus. E está aqui. Então, eu fiz... É que se pode mostrar também que a gente tem um estudo sobre isso, ou a pesquisa. São duas obras. Uma eu peguei daquelas supostas profecias que estão mais ou menos indicadas na Bíblia, outras que os caras criam aí à vontade, né? Pega uma passagem, é profecia. Pega outra, é profecia. Sai criando a Deus dará lá, né? Então, no primeiro e-book tem 45 profecias, no segundo tem 39. Nenhuma se refere a Jesus. Nenhuma. E aí, o livro de Isaías, eu faço um estudo específico, né? Porque quando o Isaías usa muito a expressão servo, mas esse servo que fala de Isaías, ou é o próprio Isaías ou o povo de Israel, não é servo no sentido de ser Jesus, entende? Aí a questão de nascer do aviso também, eu vou trabalhar aquele negócio desse texto, da tradução, do significado da palavra, de vários autores falando sobre isso, então também destrincho essa pesquisa, então tá tudo aí também da mesma forma. Olha lá, continuando. Tem espírito que nos faz ameaça mostrando-se disposto a largar a doutrina. Quer largar? Quer lá, que vai pro raio que o pá. Caraca, meu, caraca. Eu vou deixar o espiritismo virar evangélico. Pois que vire até lobisomem, casa de prover. Caraca. E a linguagem, para onde vai? Os espíritos evoluídos ou os espíritos vão ter uma linguagem chula dessa? Mano, lá na frente tem alguma coisa sobre isso, sobre a linguagem. Publicada em 2012. Emmanuel, espírito integrante da falange do Espírito de Verdade. Há controvérsias. Exerceu as funções de médium do pensamento de Jesus. Este livro, pois,
né, sobre Emmanuel, pretendo mostrar que a obra medíocre de Chico Xavier, além de ser o complemento natural da codificação kardeciana, enriquecendo e atualizando-a, possui por inteiro o aval do Senhor. Ou seja, Jesus está atualizando o que Chico escreveu como complemento de Kardec. Aqui, Emmanuel, espírito da esfera crística. Ele está falando que é espírito puro, cara. A obra, igualmente coordenador da imensa falange espiritual, é responsável pela obra que, na revivência do Evangelho, se nivela ao do próprio Pentateuco. Então a obra do Chico é igualzinho, ó. Tá assim com a obra de Kardec. Lições de sabedoria. Tem uma entrevista de Chico em que ele vai falar, ou vai confirmar, ou vai responder o questionamento do Fernando Gomes sobre quem é esse Emmanuel que ensinou a mensagem do egoísmo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então, Chico fala, creio que sim, que seria Emmanuel, né, o mentor dele. Creio que sim, creio. Creio, você pode crer o que você quiser, né? A mensagem do Espiritismo Capital é de autoria do nosso benfeitor espiritual. Beleza, então Chico é a única fonte que ele tem. A mensagem do egoísmo está aqui. Eu marquei várias expressões em vermelho, ok? Porque essas expressões em vermelho eu pesquisei nas obras de Chico e não encontrei nenhuma. Nas obras de Chico, ditadas por Emmanuel, claro. Tá certo? Então, por exemplo, chagas da humanidade. Você pesquisa, ele falou na mensagem egoísta. Você vai nas obras de Emmanuel, ele nunca usou a expressão chaga da humanidade. Ué, mas não é estranho? Porque eu não estou falando de uma palavra só. Eu estou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 expressões. Nada, de nada. E mais ainda, ele não tem um texto na obra de Emmanuel com o título O Egoísmo. Estranho. Eu achei estranho. Embora fala muitas vezes da palavra egoísmo. Claro. Eu acho que 353 vezes aparece a palavra egoísmo nas obras dele. Mas um texto com a mensagem dele não tem. E também não localizamos nenhuma dessas expressões destacadas em vermelho, essas aqui, em qualquer mensagem acima dele, das obras dele, das 115 obras dele. Então, se é válida a afirmação de que julga os espíritos como os homens pela linguagem, opa, vai para o raio que o parta. E certamente também devemos apreciar pelo emprego das palavras que eles são familiares. Então, é mais provável que esses dois personagens tenham o mesmo nome, ou seja, são homônimos. Não seria o mesmo espírito, conforme acredita o médium. Cada um é cada um e cada qual é cada qual. Não pode ser Emmanuel. Esse mentor de Chico tem o mesmo nome do que te ensinou agora, mas não é o mesmo. É isso que eu estou falando. Aí vem o nosso companheiro Jorge Medeiros, no canal do YouTube Estudos Avançados de Espiritismo. Ele até questionou isso também, ele fez um estudo sobre isso, né? Pegou outras expressões. Apresenta uma comparação de várias palavras constantes dessa mensagem, com 25 livros de autoria de Emmanuel. Algumas que ele usou também eu usei. Achou muito pouco, você vê. O máximo que achou aqui, Mundo Terreno com 4. Como é que é esse Emmanuel que fala diferente do Emmanuel de lá? Né? Aí ele pega uma obra só, né? E faz pesquisa de uma obra de um, né? E aí, várias expressões de uma obra só, e também não está achando muita coisa, não. Né? Então, e ele também desenvolve essa linha de argumento num vídeo lá, essa questão se Emmanuel é um espírito superior, dentro da visão dele, e eu concordo. Emmanuel está aí mais ou menos no meio, entre um espírito imperfeito para terceira ordem para pular para a segunda ordem. E espírito crístico de primeira ordem, jamais. Jamais. Né?
Aí de novo, na mesma obra, né? O senhor continua sustentando a tese de que Chico era a reencarnação de Kardec? Sim. Tem conhecimento de causa. Olha a carteirada aqui, você que gosta, Arthur. Do ponto de vista doutrinário, a tarefa empenhada em suas mãos, né? Chico carecia de ter a doutrina entranhada no seu espírito. Então, Chico tinha, né? Não é isso? Mas ele não mandou estudar o Espiritismo, a codificação, ele lia 15 minutos por dia, todo dia. Mas peraí, como que está entranhada nele? Tem mais uma aqui, quer ver? Tem mais uma aqui ainda. É na frente. Só para voltar à questão da reminiscência, eu peguei numa outra situação. Estamos persuadidos, diz Kardec, estamos persuadidos de que devemos ter reminiscência de certas disposições morais anteriores. Dizemos até que é impossível que as coisas se passem de outro modo. Reconhece o reflexo das disposições exteriores por meio de outros, de certa maneira inequívoco, que se desenvolverem no artigo especial apoiado pelos fatos. Então, o que Kardec está falando? Só, você hoje aqui, você traz muita coisa de sua vida anterior, não tem como não trazer. Então, se lá atrás você era educador, então nessa vida, mesmo que você não seja um professor, você vai ter uma atração, uma fixação na educação, ler educação, escrever sobre educação, sei lá o que for. Mas vai estar ligado à área. Ou abrir uma escola, né? Também, né? Dar inglês para os outros, né? Online, né? Por aí, né? Eu já tive uma revelação a esse respeito. Que numa encarnação passada, isso de um médium que não sabia, né? De mim, eu já tinha atuado nessa área da educação. Então, sim, uma coisa puxa outra, mais ou menos a tendência mesmo. Não tem como. Agora vamos prestar atenção agora. Essa foi ótima. Livro do Testemunho de Chico Xavier, Sueli Caldas. Schubert. Chico falando. Ultimamente estou frequentando fora do corpo físico, uma noite por semana, uma escola do espaço em que o nosso abnegado Emmanuel é professor de doutrina espírita. Chico Kardec confesso, olha aqui, confesso que é uma experiência maravilhosa. Presta atenção agora. Estou aprendendo o que nunca pensei em aprender. Cara, me diga sinceramente, você acha que Chico é Kardec depois dessa? Nunca. Não tem como. Não tem como. Pode o doutor Inácio gostar ou não gostar, mas não é, cara. Se a nossa crítica é mordaz, vamos lá, não podemos fazer nada. Então, ter o professor de espiritismo também ser orientado para estudar a codificação, como nós vimos lá atrás, né? Não faz grande sentido. Caso Chico Xavier fosse, de fato, Allan Kardec, pois lhe bastava sintonizar-se com o seu passado. Né? Entre aspas, é claro, né? E não a partir do zero, como parece ter acontecido. Ele começou do zero, aprendeu tudo de novo. Ai, esse aqui é outro problema sério. Pergunta. O Espírito da Verdade exerceu o papel de controlador dos Espíritos da Codificação? No caso do Espírito da Verdade, que era João Batista, então está falando que o Espírito de Verdade não é Jesus, que o Espírito de Verdade é João Batista, é isso? Sim, está dizendo isso. Médio de Jesus ou dos Espíritos total. Aí a outra pergunta. O Espírito de Verdade, ela é médio de Jesus? Ou seja, João Batista era médio de Jesus? Recebia, né? Médio do Espírito da Verdade. Nem todos os médios da codificação estavam à altura de estabelecer sintonia com o Espírito de Verdade, que não raro intuíam ao próprio Allan Kardec. Jesus parece que ter dito algo mais ou menos o seguinte, que João Batista era o maior homem nascido de mulher. Não é isso? Mas no mundo espiritual, Kardec era o menor de todos. E aí, como é que fica? Em 2000 anos, ou 3.000 anos, ele progrediu para se tornar um espírito, para coordenar uma plede de espíritos.
se tornou maior, sem ser mais nem menos. Mas se ele era o menor, os outros que eram maior que ele também não evoluíram para ele ficar a uma certa distância do conhecimento dos outros? Ou ele só evoluiu e os outros pararam? Deu para entender, Arthur? É. Mas vamos lá. Problemas. Missionários da luz. No momento lá, Alexandre disse para André Luiz. O Espírito de verdade que é o próprio Senhor. O Senhor aqui no sentido de Jesus, porque muitas vezes o Senhor também, com a palavra Senhor, a gente designa Deus, né? Ok? Então está falando aqui que o Espírito de verdade é Jesus, certo? Uhum. Livro dos Médios. Tem um... eu esqueci até de colocar o capítulo, mas é logo no início, é o capítulo 2 ou 3, se não me falha a memória, que tem um título, ele vai falar do sistema monoespírita e uniespírita. O que é a ideia desses dois nomes para o mesmo sistema? É que eles diziam que só manifestavam um espírito. Uns falavam que era o diabo, toda manifestação só o diabo que manifestava. E toda manifestação só o Cristo. Deu para entender? Por isso que era um uniespírita ou monoespírita. Então vamos lá. Agora o texto de Kardec. Enquanto uns atribuem todas as comunicações só ao diabo, que pode dizer coisas excelentes para tentar, outros pensam que só Jesus se manifesta. E que podem dizer coisas abomináveis para espantar os homens. Quando lhes objetamos, com os fatos de identidade, que atesta a presença de parentes ou conhecidos, respondem que é sempre o mesmo espírito, é o diabo. Ó, parece ser espírito, não, mas é o diabo mesmo. Não é só parente, não. Segundo uns, o Cristo. O diabo, segundo uns, o Cristo, segundo outros. Que toma todas as formas. Mas não nos dizem por que razão os outros espíritos não podem se comunicar. E com que objetivo o espírito de verdade viria nos enganar? E ele coloca o mais santo de todos os espíritos. O que tem de errado aqui, Arthur, que o Kardec entregou a rapadura? Quando ele dá as mesmas informações sobre um e sobre outro, né? Jesus e Espírito da Verdade. Não, veja bem, aqui que é o trecho mais importante. O outro pode ficar para trás, mas aqui é mais interessante. Se umas pessoas falar que sempre é o Cristo que manifestava, então é que tinha que colocar com que objetivo o Cristo viria nos enganar. Ah, sim. Ninguém falou que era o Espírito de Verdade. Quem falou é ele. Então aqui ele entregou a rapadura. Muito claro, só não vê quem não quer. Tá? Aí vemos lá duas falas de Kardec. Fala assim, o Espiritismo é obra do Cristo que ele mesmo preside. Então Cristo preside o Espiritismo, certo? Sim. Mas em outro momento ele vai falar, é o Espírito de Verdade que preside o grande movimento regenerador. Opa, então nós temos dois presidentes ou temos um presidente com dois nomes? Um presidente com dois nomes. Aí vem Erasto. O Espírito de Verdade, nosso mestre bem-amado. Sob a direção do Espírito de Verdade, mestre de nós todos, ou de todos nós, tanto faz. E mais lá, o Espírito de Verdade, meu mestre e o vosso. Pergunto, as expressões, nosso mestre bem-amado, mestre de todos nós, meu mestre de todos vós, só pode ser aplicado a quem? Jesus. A João Batista que não é. Não é mesmo? Uhum. A João Batista que eles dizem que é o Espírito de Verdade não é, mas a Jesus como uma luva. Certo? Mas o que não sabem é que na codificação nós temos registro de manifestações do Espírito de João Batista. Então nós vamos ter uma coisa singular. Lá na codificação, o Espírito de Verdade se manifesta como Espírito de Verdade e ele, que é João Batista Senhora, manifesta como João Batista. Você já viu isso em algum lugar, não? Na Sociedade Espírita de Saint-Jean d'Angely, João Batista era o guia
espiritual. Aí só que eu não te, aí eu fiquei na dúvida se é o guia espiritual do médium que recebeu a mensagem ou se é do grupo. Aí eu ainda fiquei meio dúvida. Mas de qualquer forma, mas aqui tá falando, aliás, do médium também. Ó, aqui vamos voltar. Temos informação de que João Batista foi o guia espiritual da Sociedade de São Jean de Angeli. E lá no final, ó, nos dissemos informar junto ao nosso guia espiritual, João Batista. Então, esse guia espiritual aqui pode ser confirmar o de lá, pode ser também o guia do médium. Ok? Mais ou menos por aí. Mas o fato é, João Batista estava lá, e teve esse caso aqui do espírito de Guilherme Remone, houve uma evocação desse espírito, aí no meio da comunicação, pediram a manifestação do espírito de João Batista, se manifestou, respondeu um punhado de perguntas, né? Como João Batista, e aí como é que fica? Então, temos pesquisas sobre isso também, para variar. O espírito de verdade, quem seria ele? João Batista, na codificação espírita. Seria Allan Kardec? Porque além de ser espírito de verdade, não é Allan Kardec, tá? Aí que você vê como é que a coisa, esse pessoal não sabe o que faz, né? É loucura pura. O João Batista é espírito de verdade, João Batista é Kardec também, e vai que vai nessa encrenca toda. Não dá, cara. Mais ainda, no livro, vai falar que Kardec é a reencarnação de João Evangelista, e Chico é a encarnação de Evangelista, obviamente, então, porque Chico é a encarnação de Kardec, mas acrescenta também um outro personagem, que foi Francisco de Assis. Então, retomando, Chico Xavier, Francisco de Assis, Kardec, João Evangelista, ok? E ainda mais, na frente, vai falar que é Platão. Cara. Tá mais Platão mesmo. João Evangelista e Platão tem comunicações deles também na Revista Espírita, além dos dois terem assinado por Olegômenos. Como é que fica? Como é que Kardec? Pode ser os dois, né? E outra coisa, o que eu acho mais interessante é o seguinte, é a falta de percepção das pessoas. No livro A Caminho da Luz, existe um tópico que vai falar de Francisco de Assis, ok? E lá na frente existe um outro tópico que vai falar de Allan Kardec. Ora, se Allan Kardec foi Francisco de Assis, por que Emmanuel não falou? Por que ele não fez essa ligação? Se ele está falando do mesmo personagem, não. O Kardec era o Francisco de Assis, o Francisco de Assis retornou como Kardec e ligavam os dois, cara. Não tem lógica. Simplesmente ter esquecido. Como se não ocorresse. Não ocorreu por quê? Porque não eram. São personagens distintos. Tem uma comunicação, uma informação aí, que o Chico foi visitar uma colônia e o mentor da colônia era Francisco de Assis, e ele o viu. Ao ver o Francisco de Assis que mentor, ele começou a chorar. E aí, como é que fica? Como é que pode ser ele mesmo, ele chorando porque ele chegou? Então temos aí Allan Kardec, foi Platão, João Evangelista e René Descartes, Chico Xavier e Francisco de Assis seria o mesmo espírito. Então tem. Você vê que estudo que não falta, né, Arthur? Temos Allan Kardec e suas reencarnações, Chico Xavier e suas vidas passadas, e aqui nós estamos, parece que quase o último, se não me falha a memória. É o pensamento do Dr. Inácio. Esse aqui eu não tenho a obra, não li a obra, mas estou pegando aquele do José Pacini. Essas são duas coisinhas que eu vou só citar. Aqui, esses textos em negrito, o trecho em negrito, são coisas que Pacini tirou da obra. E para que eu não continue sentindo falta de ser eu mesmo nessas palavras, dei uma banana para o resto. Cara, toma aqui, cara. E lá, mais na frente, isso aqui ainda é pior ainda. Domingas, precisamos acabar com essa falsidade. Eu nunca empreguei palavrões nos meus escritos. Este pessoal precisa deixar de me encher a bolsa escrotal. Ou no popular, né? Deixa-me de encher o saco, cara. Putz, cara. Aí, vamos lá. Livro do Espírito, introdução.
Os espíritos inferiores muitas vezes se apresentam com nomes conhecidos e respeitados. Quando se manifesta o espírito de alguém que conhecemos, sua linguagem guarda perfeita relação com o caráter que lhe conhecíamos. Ok? Distinção entre bons e maus espíritos. Pode-se estabelecer uma regra infalível e sem exceção, que a linguagem dos espíritos guarda sempre relação com o grau de elevação a que já tenha chegado. Ponto. E esse aqui é o último. Esse aqui é o último. Agora sim. Esse aqui também não li. Eu só recebi uma folha dele. Mas, voltando aqui, só antes da gente mostrar. Identidade dos espíritos, livro dos médios. Os espíritos bons não se impõem. Mas esse tal de doutor Inácio está impondo que Kardec é chique desde antes. É a todo momento, é a toda hora. Né? Querem ser obedecidos, então quer que a gente aceita. Você não pode ser um crítico, você não pode ter mente estreita. E tudo isso aí que nós vimos. Então vamos lá na página do livro que me mandaram, desse livro, do último livro do Marcelo, Chica Kardec. Estes nossos derradeiros comentários não vamos, destes nossos derradeiros comentários não vamos mesmo nos estender. Por impressionante tamanho absurdo que consta do livro. Chico Xavier, uma alma feminina. Quem é o autor? Quem? Paulo Neto. Não, caraca. Tal de Paulo Neto aí. Baseando uma obra oportunista. Chico, Diálogos e Recordações. Caraca. Essa obra, primeiro, essa obra de Chico, Diálogos e Recordações são depoimentos de Arnaldo Rocha sobre a vida de Chico, e Arnaldo Rocha conhecia o Chico, e que dá todo um traçado feminino. Essa obra não é a base do meu livro Chico Xavier, Uma Alma Feminina. Eu o cito, mas não é a base. Eu tenho muito mais informações do que essas que aparecem no Chico Diálogos e Recordações. Muito mais. Então, eu posso até tirar esse livro como referência, que não vai fazer diferença nenhuma dentro do que eu levantei. E mais, o meu livro foi publicado por uma editora. Não fui eu que fundei uma editora para publicar livro. Então, ele já passou por uma análise. Porque editora nenhuma seria agir como um besta quadrada, né, como diz outro, para publicar um livro que está furado. Que é absurdo. Agora, quem tem editora, publica o que quer, não é meu caso. Tá certo? Agora, só lembrando, Chico, gente já que diz que eu disse isso ou aquilo, pode ser falso. Vocês, agora, tudo que vocês ouviram atribuído a mim pode ser falso, ponto. Entendeu? Tá, e aí, e a questão da alma feminina, isso só eu que falo, não. Vários personagens, eu vou tirar só um. Não vou falar do Divaldo, entendeu? De Eurípides Kuhl, não vou falar do doutor América. Tá uma lista grande, eu vou citar só um. Jorge Rizini, que foi amigo do Chico. Acompanhou o Chico por mais de meio século e jamais ele deixou transparecer a ideia de que era a reencarnação de Kardec. Ponto. E aqui no meio, Chico é uma alma feminina. Ele me falou das encarnações passadas dele sempre como mulher. Ponto. Então, não estou chutando e não dependo do livro de Chico Diálogos e Recordações. Aliás, o autor do livro, que é que fez a entrevista, o Arnaldo Rocha, que é o Carlos Alberto Braga Costa, ele não usa o nome de Chico para se promover em nada. Como a gente vê por aí, pessoas usando o nome de Chico para se promover. Ou para vender livro também, sei lá. Né? Então, o livro meu está aí, está publicado. Quer goste, doutor Inácio, quer goste ou não, está publicado. E essa é a primeira capa do livro Chico Diálogos e Recordações, do Carlos Alberto Braga Costa, com depoimento de Arnaldo Rocha. E começaram a inventar que Arnaldo Rocha tinha rompido com o Chico, né? Para variar, né? E aí, no livro Recordações, da primeira edição, eles usam até esse livro de Ranieri para falar que
Chico tinha rompido com o Arnaldo, só que eles pegam um capítulo na frente, julgou um anterior ao que fala e dá a ideia que tinha rompido mesmo com o Arnaldo. Só que esse livro do Ranieri é de 1976. E na edição do livro Chico Diário de Recordações, publicado agora pelo do Clarim, que já na primeira edição foi 10 mil exemplares, tá? Não é pouco, né? Foi acrescentado nessa obra várias páginas de livro com dedicatórias que Chico fez para Arnaldo Rocha. Ok? Então, nós vamos encontrar lá capa de 69 livros com a dedicação. Arnaldo, meu querida alma, entendeu? E com a data. Então, esses 69 livros abrange o livro abrange o período de 1946 a 1986. Então, já 10 anos depois do livro do Ranieri. Então, essa fala do Ranieri não serve para o Arnaldo Rocha, porque se serve, vai ficar um negócio estranho. Você manda um livro em dedicatório de presente com a dedicatório para o inimigo ser durante 10 anos? Você manda? A gente manda igual o doutor Inácio, por raio que o parta, né? Não? Já. E aí, então, e o Arnaldo sempre teve essa relação com o Chico, né? Que iniciou entre 1946 e 1950, não consegui precisar o ano certo, mas está mais para 1947, mas eu não quis precisar. E aqui nós temos o Eurípides falando do meu livro, na época era um e-book, Chico é verdadeiramente uma alma feminina. Não pedi, eu mandei o e-book para ele, não pedi retorno, ele espontaneamente devolveu o parecer dele, né? Então, isso é espontâneo, e você vê que é alguém que concordou com a tese, viu os fundamentos da obra e falou: penso que você não deixou dúvida alguma, alternativa escape, oculta ou visível, para qualquer opinião divergente ou dúvida sobre a tese do seu livro, advogado em N citações e depoimentos, escrita séria, Chico, alma feminina na última existência. Ponto. Então, eu tenho a editora, eu tenho o Rizini, tem aqui o Eurípides e tem o Luciano Grisoli, que ele está lá no CCDPE, ele é um cargo de diretor lá, e também leu o livro, gostou. Isso é para citar 3 só, tá? E para não falar que é só ideia do Paulo. Não é só ideia do Paulo, não. Muitas pessoas abraçaram essa ideia, dentro dos argumentos que nós apresentamos, né? E é isso aí, tá? Né? Então não adianta aí querer insistir e fazermos que a ferro e fogo que Chico foi Kardec. Isso partindo de um espírito, para mim, não tem sentido algum, porque espírito de certa evolução não defende ferrenhamente as suas ideias, como a gente vê nas obras ditadas por um suposto doutor Inácio, que certamente não é o doutor Inácio de Uberaba, que foi o diretor do Sanatório Espírita. Então é isso aí que a gente tem. Aqui, ó. Só meu. Aqui é só meu, só é book. O artigo. Mas tudo, a maioria é book mesmo. Que fala desses temas aí que nós tratamos. Profecias, né? Ok? Então é isso aí, Arthur. Maravilha. É isso aí. Bem, então, Paulo aí encerra essa série de estudos, né, sobre essa questão aí do Dr. Inácio, do Carlos Bacelli. Realmente nos parece que não corresponde, né, como o Paulo bem mostrou aí, a personalidade de um e a personalidade apresentada nessas obras. Bem, não vi aqui nenhuma pergunta, né? O pessoal até perguntou quando é que ia aparecer aquela questão lá de dar banana, né? Você acabou mostrando ali depois. Não temos aí nenhuma pergunta e praticamente todos os comentários nós colocamos aqui para vocês, né? Para, enfim, as pessoas que vão assistir depois possam também acompanhar
os comentários. Bem, então damos por encerrado o nosso Polêmica Espírita número 110, hoje que é 29 de janeiro de 2025, e daqui a 15 dias nós voltaremos em mais um Polêmica Espírita. Tenham aí uma boa noite, nos vemos logo, logo, aqui na Rai TV, como sempre, em mais um Polêmica Espírita. Um forte abraço, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.